Você sabia que é possível aprender a tocar violão, guitarra, baixo, teclado ou até mesmo fazer aulas de canto online em tempo real? As aulas são realizadas por videoconferência nas principais plataformas disponíveis, como WhatsApp, Google Meet, Zoom, entre outras. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo o seu contato. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Jefferson Martins e hoje estamos aqui com o quadro Fé em Análise. Esse quadro aqui do canal que é focado em falar da fé, né, num contexto geral, sem ser um estudo teológico em si, né, porque estudo teológico leva tempo, então por isso eu coloco o estudo teológico na área do Tá na Bíblia, que aí já são estudos de 30, 40, 1 hora, né, vai depender do estudo em si. E leva muito tempo, assim como tem estudo da ceia, estudo sobre o inferno, estudo sobre várias coisas aqui no canal, vocês podem dar uma olhada na playlist do Tá na Bíblia. No quadro Fé e Análise, eu tento ser um pouco mais resumido nas coisas que eu vou falar, então procuro não ficar pegando textos o tempo inteiro, não sendo muito teológico para poder o vídeo andar mais rápido, né? Então eu vou tentar sempre ser mais conclusivo, resumir mais aquilo que eu tenho para dizer nesse quadro Fé e Análise. Se quiserem estudos mais aprofundados, com passagem, abrindo a Bíblia, vendo as passagens tudo certinho, aí vocês procurem a playlist do Tá na Bíblia, tá bom? Hoje eu trouxe aqui o Macedo falando sobre dízimo, né? Esse vai ser o tema desse vídeo. E eu tenho algumas coisas para ponderar nas falas do Macedo. Ele vai usar a passagem de Malaquias 3:10, e o textinho ali é só a partezinha que convém, né? E vai falar algumas coisas e eu quero que vocês se atentem. Seja você dizimista ou não, conhecimento nunca é demais. E você vai poder repensar sobre as coisas que você aprendeu através daquilo que tanto o Macedo vai falar e eu vou falar também, ok? Então, se vocês gostam de vídeos assim, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar comentário, entendeu? Fortaleça o canal, porque dá muito trabalho, principalmente vídeos assim, que são focados na fé, dão um trabalho danado. É muito mais tranquilo para mim fazer os reacts musicais, porque aí eu falo daquilo que é o meu trabalho, que já tá no sangue e tudo mais. Agora, o Fé em Análise, principalmente o Tá na Bíblia, dão muito trabalho. Então eu peço que vocês, mesmo que não tenham nada para dizer, pelo menos coloquem um emoji aí no comentário para poder alavancar esse vídeo e o robozinho do YouTube perceber que as pessoas estão gostando do vídeo aqui do canal, tá bom? Aí assim isso aumenta a relevância para poder chegar a outras pessoas, tá? Vamos que vamos então, vamos lá. Pessoal, eu vou colocar o vídeo tá com a duração, deixa eu ver aqui, de 3 minutos. E durante as falas dele eu vou interromper e vou falar algumas coisas também. É fácil você ter a bênção do possuidor. É fácil você ser o possuidor das bênçãos de Deus, desde que você tenha coragem para colocar a fé em exercício. Essa fé que é aí dentro de você, essa fé que nasce com a gente. Se a gente coloca essa fé no Deus vivo, o Deus vivo vai se mostrar grande na vida da gente. Essa é a realidade. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano, para toda a humanidade, para todos os amaldiçoados, para todos os azarados, para todos aqueles que têm uma vida desgraçada. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano. Ele diz assim... Só uma pausa. Vê que é muito importante para ele ressaltar que todos têm fé. Ele ressalta que todos têm fé, fala dessa fé que está dentro de você. Porque o objetivo dele é tocar nesse ponto, na sua sinceridade, tocar no ponto onde você tem temor a Deus. E ele sabe que mesmo a pessoa sendo cristã de verdade ou não, ela ainda assim tem um temor de Deus no coração dela. Entende? Sejam criminosos, sejam bêbados, sejam drogados, não importa. As pessoas elas têm um certo temor a Deus, elas têm um pouco de fé. Ainda que falem, eu não creio em Deus. Quando o bicho pega, elas passam a crer. Então ele quer tocar nesse ponto aí. E ele começa a falar o quê? Que olha o que Deus fala para todo mundo, para todas as pessoas, para todos. Porque o objetivo dele com essa mensagem é alcançar a todos, não somente os fiéis. Não somente aqueles que são integrantes da denominação dele, que são fiéis à doutrina dele e tudo mais. O vídeo está um pouco rápido, porque eu acelerei ele fala um pouco lento, e se eu deixasse assim ia durar muito mais tempo. Então qualquer coisa vocês apertem pausa, voltem e ouçam com atenção, tá? Todo ser humano. Ele diz assim, roubará o homem a Deus? Quer dizer, pode o homem roubar a Deus? Vocês então me têm roubado. Ele diz assim, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Em que te roubamos?
Você sabe que o maior roubo que o ser humano faz de Deus é o roubo da honra a Deus. Quando o ser humano deveria honrar ao Senhor em primeiro lugar, mais do que seus pais, seus filhos, seu marido, sua mulher, noiva, noivo, mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria cobiça, quando a pessoa colocar Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, como prioridade na sua vida, e honrá-lo, obedecendo a sua palavra, então ele vai honrá-lo conforme ele tem prometido. Ele diz assim, vocês... Sabe qual é a melhor forma de você honrar a Deus? Ama o seu próximo como a si mesmo. Porque Jesus disse, como pode dizer que amam a Deus, que não vê, se não amam o próximo a quem vê? Doutrina de Jesus. Então a maior honra que você pode ter para com Deus é ter amor ao seu semelhante. Então ele vai honrá-lo conforme ele tem prometido. Ele diz assim, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Por isso que com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, quer dizer, as nações do mundo inteiro têm roubado a Deus. As nações do mundo inteiro, ô Macedo? Poxa, as nações do mundo inteiro não. Ali está dizendo, esta nação. Interpretação de texto básico. Se o texto está dizendo toda esta nação tem me roubado, aí você tem que se perguntar a qual nação o texto está se referindo? Qual é a nação que o texto está se referindo? Se não é o povo de Israel, as tribos de Israel, que no caso eram 11, com mais a tribo de Levi, 12. Então, quem estavam roubando a Deus? Toda esta nação que Deus chamou de meu povo. Mas ele está querendo atribuir isso a todo o mundo, todo o planeta, todas as nações do mundo. Não é mole não, hein? Por isso, sofrem. Toda esta nação, quer dizer, as nações do mundo inteiro têm roubado a Deus. E por isso, sofrem. São penalizadas com a maldição, com dinheiro que perdem. Eles perdem rios de dinheiro. Rios de dinheiro todos os dias são jogados no esgoto, porque gastam dinheiro com remédios, gastam dinheiro com prejuízos, gastam dinheiro aos montes com os roubos, que também serão cobrados dos ladrões. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Mas diz mais, ele continua falando. Viu? E novamente, ele leu o trecho e dessa vez distorceu na nossa cara. Ele, ao invés de ler, me roubais, sim, toda esta nação, ele, toda a nação. Ouve só. São amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Mas diz mais. Viu? Toda a nação. Ele está querendo amparar o mundo inteiro, de fato. Isso é uma distorção na nossa cara, tá? Mas claro que as pessoas com menos conhecimento, com menos entendimento não foi muito alfabetizada, que tem uma dificuldade de leitura, de interpretação de texto, não vai se atentar a esses detalhes. Vai engolir realmente o que ele está falando, até porque ele fala como se ele fosse o servo de Deus, o anjo de Deus na terra, saca? Entendeu? Sempre eles se apropriam desse tipo de autoridade para parecerem serem, de fato, porta-vozes de Deus. Porta-voz de Deus. Ele continua falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todos. Novamente, distorcendo o texto. Não é todos no sentido de pessoas. É todos os dízimos, porque você tinha dízimo da colheita do campo, você tinha o dízimo dos animais, entendeu? O cominho, não sei o quê, e por aí vai, a palavra fala sobre isso. É um ou outro, não são só os crentes, não. Viu? Ele não se importa se a pessoa que vai dizimar seja crente ou não. Ele não se importa. Ele quer que todo mundo dê dízimo. Ele quer que todo mundo dê dízimo, entendeu? A casa do tesouro, trazei todos. Ele quer que todo mundo dê o dízimo, entendeu? Independente se seja fiel, se seja cristão, se seja crente, não importa. Não é um ou outro falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todos. Não é um ou outro, não são só os crentes, não. Mas todas as pessoas, crentes ou incrédulos, não importa a sua religião, não importa a igreja que você frequenta, você tem a obrigação de levar os seus dízimos e ofertas na sua igreja. Se é a igreja universal, é na igreja universal, se é outra igreja, é na outra igreja. Seja lá, se você é católico, espírita, seja lá o que for. Se você honrar a Deus, ainda que você esteja no lugar errado, Deus vai honrar você e vai trazer para o lugar certo. Que no texto está dizendo, minha casa é qualquer denominação. Independente se seja universal, se seja assembleia, se seja presbiteriana. A casa de Deus, né? A minha casa, que Deus, né, nesse texto chama de minha casa, é qualquer igreja religiosa, qualquer instituição religiosa. Né? Será que é isso mesmo? Pode ter certeza disso. Por isso, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o banco que o povo de Israel tinha junto ao templo de Salomão. Banco? Banco? Onde é que ele tirou que é um banco? Ao templo erguido por Salomão. Pessoal, naquela época, o dízimo não tinha a ver com o dinheiro. Era tudo que era produzido no campo, na agricultura, né? E na pecuária, dos animais, das ovelhas,
dos bois, do gado. Era tudo. Tudo que não tinha a ver com dinheiro. Ai, meu Deus. Lá em Jerusalém. Então havia uma casa do tesouro, onde colocavam as riquezas que o povo trazia para a casa do Senhor. Joias, objetos de ouro, pratas, pedras preciosas, ofertas, enfim. Tudo era colocado ali na casa do tesouro, para que a casa houvesse mantimento na casa do Senhor, diz o texto sagrado. E depois fazei prova de mim. Olha só, Deus fala de forma direta. Se você é leal ao Senhor, honra ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vai honrá-lo em primeiro lugar também. Novamente, como é que você honra a Deus em primeiro lugar? Jesus ele fala assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E ele, em outra passagem, ele diz o seguinte: se vós me amais, amarão uns aos outros. Ou melhor, reconhecereis que sois meus discípulos se amarem uns aos outros. A forma pela qual nós honramos a Deus não é com dinheiro, porque para Deus dinheiro não serve para porcaria nenhuma. Dinheiro é pra gente aqui nesse mundo aqui que a gente precisa de dinheiro, mas Deus não precisa disso. Toma lá da cá. Tem que ser os primeiros 10%, as primícias. Tem que ser o primogênito. Sabe, Deus deu o primogênito dele para nós. E ele que é o nosso primogênito. Novamente, uma falha hipócrita. Deus deu o primogênito dele por nós e ele também quer o nosso primogênito. Ou seja, o primogênito de Deus é Jesus, é o Filho, e o nosso primogênito é dinheiro. O dinheiro que é o nosso primogênito. O que isso tem de importância para Deus? Para ele querer. Para que Deus quer dinheiro? Mas ele coloca como se fosse isso, né? Se fosse o nosso dinheiro, o primogênito. O primeiro da nossa vida tem que ser colocado no altar. Tem que ser colocado no altar. E terminou aqui essa parte. E ele termina falando assim: o primeiro da nossa vida tem que ser colocado no altar. Só que qual altar que ele está se referindo? O palco que tem dentro das denominações? Que aquilo não tem nada a ver com o altar. O altar, na Bíblia, no Antigo Testamento, era um local que havia fogo para queimar as oferendas. E por acaso alguém fica em cima de brasas, de lugar pegando fogo? Não, ninguém fica. Altar era isso, era como uma churrasqueira. O vira e mexe aqui, eu falo aqui no canal sobre essa questão do altar, e eu costumo mostrar para o pessoal alguma imagem sobre o altar bíblico. Que eram coisas desse tipo aqui, ó. Aqui uma referência a Elias. Alguém ficaria em cima desse altar aqui? Não. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Só que aí eles pegaram os palcos baseado no paganismo, né? E eu falo eles não o protestantismo, não. Eu falo o catolicismo mesmo, tá? Porque essa é uma prática herdada do catolicismo. Eles que começaram a chamar palcos, plataformas de altar. Olha esse aqui tá maneira dessa. Isso aqui que é um altar, olha que maneiro. Tabernáculo e o local onde pegava o fogo lá, ó. Por acaso alguém ficava em cima disso aqui para poder discursar, falar com o povo? Não. Altar não tem nada a ver com isso. Um palco onde se apresenta música, onde o palestrante fala sozinho, um sistema de monólogo. E eles gostam muito do sistema de monólogo porque não podem ser interrompidos. Qualquer um que interromper está desrespeitando e todos automaticamente vão ficar contra aquele que interrompe, porque vão achar um absurdo. Então a pessoa que quer falar e não quer ser corrigida, ela vai gostar do sistema de monólogo. Entendeu? Porque numa reunião simples entre irmãos, todos iguais, se ele fala umas asneiras desse tipo aqui, eu duvido que não aparecia pelo menos um irmão para contrapor e falar: não, você está errado, isso aí não tem nada a ver. Entende? Então, todas elas gostam dessa doutrina. Por quê? Porque é um engano, querem trazer um engano na vida das pessoas. Então, assim, sendo rápido e objetivo aqui na questão do texto, né? Aonde vamos lá, a finalidade do dízimo. Roubará o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis o que te roubamos. Os dízimos das ofertas, tá. Ofertas em si poderia ser qualquer coisa. Mas os dízimos era para o mantimento da tribo de Levi. Eram 12 tribos. 11 tribos podiam trabalhar no campo, podiam trabalhar com os animais, e uma tribo, que era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, descendência de Arão, essa tribo, ela era oficialmente a tribo de Deus, representando Deus ali. Os trabalhos relacionados ao quê? A expiação de pecados, a consagração, a santificação. Eles tinham um completo foco no tabernáculo, nos rituais, né, que o Senhor tinha deixado para eles praticarem, nas festas e tudo mais. Então essa tribo não podia trabalhar no campo. Eles tinham toda essa responsabilidade. E as outras 11 tribos, elas eram o quê? Elas eram testadas no amor para com a tribo sacerdotal, que representava Deus no meio deles. Representava Deus no meio deles. Então, se eles amassem a tribo de Levi,
eles não faltariam com os dízimos e com as ofertas. Principalmente com os dízimos, que dízimo é imposto, oferta é presente. Então, é tipo assim, ó, se vocês não abençoam seus irmãos aí, porque eles eram descendentes, eles eram irmãos. Se vocês não abençoam seus irmãos, então também não vou abençoar vocês. Eles vão passar dificuldade, vocês vão passar dificuldade também. Vai faltar alimento, mantimento lá para eles? Vai faltar para todo mundo. É assim que Deus tratava com eles, porque era o povo dele. E o outro ponto também que eles costumam distorcer bastante é o ponto da casa de Deus, né? Eu lembro muito daquela música do Fernandinho. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. A casa que se refere é o templo que Davi quis construir para Deus. Então, essa casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, no caso seria o quê? O local onde a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, permanecia. Que, a princípio, eles eram uma tribo, né, separada das demais tribos, e eles cuidavam do tabernáculo, dos afazeres do tabernáculo, e quando passou a ter um templo, eles cuidavam do templo e permaneciam lá. Se sustentavam e comiam das coisas que eram sacrificadas no templo e tudo mais. Então, quando falam por aí a casa de Deus, é uma falácia para dizer que templo é a casa de Deus, sendo que na Bíblia Deus só teve uma casa. Isso porque ele não precisa. Porque está escrito em Atos que Deus não... Eu acho que é Atos ou Hebreus, não lembro, mas que Deus não habita em tendas nem em templos feitos por mãos humanas. E no Antigo Testamento, quando Davi desejou construir uma casa para Deus, que ele via lá a Arca da Aliança no meio do arraial, ele falou assim, pô, eu tô aqui no meu conforto aqui, e a Arca da Aliança tá lá no meio do arraial. Ele, pô, vou construir uma casa para Deus aí. O que Deus fala para ele através do profeta? Quem és tu para construir uma casa para mim? Ou seja, colocando Davi no lugar dele. Colocando ele no lugar dele. Deus não precisa de casa. Deus é soberano, está sobre todas as coisas. Ele não é limitado a uma construção feita por mão de homens. Então, Davi ainda assim foi honrado por Deus, porque Deus aceitou o presente. Contudo, quando ele vai lá e dá os mole dele lá com a Betseba, e blá, todo mundo conhece essa história. Betseba. Beleza, Deus fala para ele que ele não teria essa honra de construir. Mas Deus iria receber a casa. Mas não das mãos de Davi, e sim de Salomão. Salomão construiu. Aí, se vocês lerem o profeta Jeremias, ou Lamentações, se eu não me engano, vocês vão ver o que começou a ser feito dentro daqueles dentro do templo. Tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor começou a ser praticado dentro daquele templo. E o que Deus faz? Primeiro manda a Síria, o Império Assírio vir dizimar 10 tribos aí de Israel, ficando 10 ou 9. Eu sei que sobrou Benjamim, Judá e Levita, os levitas. E essas outras tribos que restaram foram levados pelos babilônios. O Império Babilônico veio e dizimou as outras e destruiu o templo. Porém, Deus, depois do cativeiro, tipo assim, já receberam a lição dura o suficiente. Permitiu que fosse reconstruído novamente o templo. Ou seja, no tempo de Jesus, o templo já estava de pé novamente. Com apoio do imperador Herodes e tudo mais, que reformou. Só que aí, Jesus ele profetiza sobre o templo, e lá no profeta Daniel também tem profecia sobre a destruição do templo pela segunda vez. Jesus fala, deste templo restará pedra sobre pedra. Ah, Jefferson, por que então que Deus deixou reconstruir o templo? Para mim, eu entendo que é como se fosse mais uma oportunidade. Só que mesmo assim, voltaram a fazer tudo de errado novamente. Aí você chega no tempo de Jesus, você tem um sumo sacerdote que não é da tribo de Levi, que é o Caifás. Você tem pessoas fazendo comércio dentro do templo, tanto que Jesus vai lá e fala assim, expulsa geral lá e fala das coisas que eles estão fazendo na casa do pai, né? Ele fala, na casa do meu pai, vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai. Ou seja, aquela era a casa do pai. Era a casa do pai, porque o pai recebeu ela. E o próprio pai já tinha determinado que ela iria ser destruída e pronto. Deus acabou com o sistema sacerdotal, acabou com a tribo de Levi, Deus acabou com aquele templo, não existe mais até hoje. Foi destruído no ano 70, não foi reconstruído mais, tem uma mesquita lá. Pode ser que seja reconstruída futuramente, mas Deus rejeitou aquele sistema todo. Se corromperam naquele sistema religioso daquela época. E a corrupção do sistema religioso de hoje se baseia principalmente naquele sistema que também era corrupto. Então uma coisa que começou mal não vai terminar bem. E assim eles fazem. Então, a pergunta é, se você crê na doutrina de Jesus e dos apóstolos, se você crê no que Paulo ensina, que ele fala assim sobre a circuncisão, que eles não ensinaram, quando Paulo viu que estava sendo ensinado ali circuncisão, as práticas judaicas para os gentios, ele fala assim, não, se vocês querem circuncidar, então que guardem toda a lei. Paulo tá falando, não, a lei não é para ser colocada sobre os gentios, que guarde toda a lei. Então, se você quer praticar o dízimo, guarde toda a lei, porque isso aí é da lei. E dá um jeito de reconstruir o templo e levar o dízimo para lá, porque era lá. Era lá que o dízimo era recolhido, lá naquele templo.
reconstrói o templo, leva o dízimo para lá e dá um jeito também de buscar a linhagem da tribo de Levi aí, a juntar e botar para trabalhar lá no templo lá para receber o dízimo. Porque só assim você vai fazer sentido a doutrina do dízimo perante a Bíblia, entendeu? Não tem doutrina do dízimo ensinado por Jesus e pelos apóstolos para os gentios, não tem. E só ensina o dízimo alguns tipos de pregadores. O mais comum, aquele que não conhece, que é o papagaio de pirata, ele só repete aquilo que foi passado. Tem os canalhas nível master, tipo esse daqui que a gente acabou de ver. Esse aí é aquele que prega no ódio. É no ódio no medo. É pra pessoa ficar mesmo com a consciência pesada. Tipo, a pessoa tá faltando gás em casa, mas ela vai ficar com a consciência pesada de que ela tem que dar a primícia pra Deus, porque Deus quer o dinheiro dela de qualquer jeito e não quer que ela compre o gás se isso for fazer com que ela não dê a primícia. Entendeu? Então esse é o canalha nível master. E tem os outros que pegam carona, nesse que é o pior de todos. Tem aquele que vai pregar o dízimo e vai falar assim: ah, mas você dá o dízimo se quiser. Aí pronto, aí dízimo já deixou de ser imposto, né? Porque na Bíblia dízimo é imposto. Eles associam dízimo com ofertas e você dá se você quiser. E ainda tem o outro, que ainda é mais escorregadio do que esse, que é aquele que é assim: eu não ensino doutrina do dízimo aqui não, nem prego sobre o dízimo. Mas quando chega alguém, né, novo ali na congregação, que já veio de outra doutrinação e tudo mais, e dá o dízimo, recebe. Não, eu não ensino dízimo na minha igreja não, mas recebe o dízimo. Eu vou falar para vocês, Deus sabe tudo, Deus está vendo a hipocrisia humana. Então não adianta, a hipocrisia. Então, sobre a questão da oferta, aí é outro assunto. Outro assunto, dízimo é imposto e dízimo não é aplicado no povo gentio. Não foi pregado por Cristo, não foi pregado pelos apóstolos, para nenhuma das outras nações. Isso é particular do povo judeu. E eles também não têm mais a tribo de Levi, eles não têm mais o templo, que é a casa de Deus, que Deus recebeu do rei Davi. Não tem, não existe mais. Então não tem que existir mais dízimo. Saca? Inclusive lá, entre os judeus, lá no povo de Israel, lá, eles, claro que eles vão permanecer com a prática do dízimo, mas é completamente diferente da forma como é feito nas instituições religiosas. Então todas elas estão erradas nesse assunto. Católicos, protestantes, ortodoxos, todos que cobram dízimo estão errados diante das escrituras. Aí você escolhe se você segue o permanecendo no erro ou se você vai fazer aquilo que está no Novo Testamento. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ah, mas dá o que para a instituição religiosa? Não, meu filho, não. Não tem nada a ver com instituição religiosa. A oferta no Novo Testamento era para ajudar os irmãos. Leia Atos dos Apóstolos. E vocês vão ver que as arrecadações eram para o mantimento do corpo de Cristo, dos irmãos, das necessidades. E claro, também daqueles que estão trabalhando na obra. Mas oferta é outro assunto. Se quiserem que eu fale mais aprofundadamente sobre isso, beleza. E sobre o dízimo, eu vou fazer um estudo mais pra frente, que aí sim vai ficar mais longo. Vou buscar o máximo de base bíblica para poder trazer aqui para vocês. Tá bom? É isso então. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar um comentário aí para fortalecer o canal, tá bom? Até a próxima. Valeu. Fique com Deus. Entre em contato agora e ganhe a sua primeira aula grátis. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo seu contato.